proposta aqui é a gente falar sobre assuntos polêmicos, muito polêmicos, e assuntos talvez normais, de uma forma que não seja nem muito chata e também não leiga ao ponto de parecer dois baianos falando sobre um assunto corriqueiro. De qualquer forma, meu nome é José Marçal, sou estudante de nutrição na UFBA, sou amante e estudante da filosofia há algum tempo, né? Óbvio que eu não sou eu não curso filosofia, eu não sou graduando em filosofia, então tenho as minhas limitações, mas eu sou um amante da filosofia, também do estudo da política e de algumas outras coisas. Um cara que gosta de ler e gosta de falar sobre assuntos que não estão no grupo da família, vamos dizer assim. E agora é a tua vez, Ivo, fala daí. Olá a todos, me chamo Ivo Júnior, sou estudante de contabilidade e estudo vários outros temas por fora da contabilidade, porque contabilidade é mais o profissional, e aí existe a outra parte intelectual da gente, que é a parte pessoal, e aí nisso eu estudo vários outros temas que são problemas sociais e que é o intuito desse podcast, que a gente vai abordar eles aqui. É isso aí, uma coisa que esqueci de falar é que ele também estuda na UFBA, né? Na mesma faculdade que eu. E eu esqueci de falar também que eu sou músico. E isso, volta e meia, eu vou estar falando algumas coisas aqui que são desse meio e tal. E é isso, galera. Basicamente, a gente gosta de viajar sobre vários assuntos. E a gente tem a humildade de entender que alguns assuntos a gente não domina, mas a gente entende também que todos têm o direito de dar opinião. A gente não pode limitar a nossa opinião só àquilo qual seja a nossa área de estudo, porque senão a gente vai falar sobre pouca coisa na vida. E aí a questão da liberdade de expressão fica bem restrita. Então vamos lá. O título desse podcast aqui, como vocês viram, é O que fazer para ser feliz? Numa sociedade onde a gente tem a felicidade como algo muito volátil, algo que todos buscam, mas que parece o pote de ouro no fim do arco-íris, né? Ninguém sabe onde está, só dizem que está lá. Então eu vou falar aqui um trecho do que é a obra que mais me chama a atenção do escritor, que é para mim o homem mais inteligente que eu já vi, né, sobre o qual eu já li, o cara que para mim foi o homem mais inteligente que já existiu, que é Blaise Pascal. Então vou estar lendo o trecho aqui do livro Pensamentos dele, né, que diz o seguinte, que nós não ficamos nunca no tempo presente. Antecipamos o futuro como se demorasse demais para vir, como para apressar o seu curso. Nós recordamos o passado para tentar pará-lo. Tão imprudentes que erramos nos tempos que não são nossos e não pensamos só no que nos pertence. É que o presente de ordinário nos fere, ou seja, o presente comumente nos fere. Ocultamos o presente da nossa vista porque ele nos aflige. E se nos for agradável, nós nos arrependemos de vê-lo escapar. Que cada um examine o seu pensamento e achará sempre ocupado com o passado ou com o futuro. Quase não pensamos no presente e, quando pensamos, é só para tirar dele a luz para dispor do futuro. O presente nunca é o nosso fim. Assim, não vivemos nunca, mas esperamos viver. E dispondo-nos sempre a ser felizes, é inevitável que não sejamos nunca. Então, essa é a realidade muito comum hoje. A gente vive, basicamente, utilizando o presente como um trampolim para nos impulsionar para o futuro e olha para o passado só para pensar que, poxa, a gente era feliz no passado e não sabia, né? E, no final das contas, a gente não vive o único tempo que a gente tem, que é o presente. Eu havia até uma frase bem interessante, uma coisa importante, eu compus uma música em cima disso aqui. Eventualmente eu vou estar lançando uns projetos aí, e uma música foi feita em cima desse trecho da obra de Pascal. A única coisa que a gente tem é o presente. E a gente teima em olhar para o futuro o tempo todo ou para o passado o tempo todo, achando que a felicidade ou está no futuro ou já passou. Fala aí, Ivo, agora. O que você tem para falar sobre isso aí ou sobre outra coisa? Sim, esse é um ponto de vista bem interessante que na real, eu nunca tinha estudado Pascal. Mas eu vejo a felicidade existem N pontos de vista, mas um que eu acho muito interessante é a felicidade no sentido de que a felicidade você tem que saber que a felicidade depende de N fatores que já vêm com você quando você nasce e que você não dá para mudar eles. Por exemplo, sua hereditariedade, a sociedade ao seu redor, a cultura e até os astros para quem acredita, entendeu? A religião e principalmente a família.
E aí existem vários pontos nisso que a criação da gente e o que você pretende ser ou o que é imposto para você pretender ser não vem exatamente do que você quer ser. Por exemplo, um cara que nasce numa família tradicionalmente que os pais, os ancestrais deles foram vaqueiros. Então, talvez para ele aquilo não seja a melhor coisa, mas a hereditariedade dele, a família dele, meio que impõe tradição, aquilo. né? Sim, é como se fosse uma tradição. E a gente tem que lidar com esses fatos. E a gente tem que absorver eles, ou deixar eles moldarem a gente, ou o contrário, você vai moldar aquilo para a sua realidade, para o seu ponto de vista do que seja felicidade. E aí tem um filósofo, que é Santo Agostinho, que ele fala que a felicidade são como se fosse uma montanha-russa. Sua vida é como se fosse uma montanha-russa, só que você tem que estar no meio dela, porque a vida ela vai ter momentos muito felizes, que é sua alegria, e momentos muito tristes, e você tem que estar nela sabendo que tudo aquilo vai acontecer e sabendo lidar com tudo aquilo. Tipo, acontece, por exemplo, você consegue o emprego da sua vida, você não vai ficar... Pô, muito bom você conseguir isso, mas você ficar nostálgico com aquilo e vislumbrar aquilo e fazer coisas que você não faria no seu estado normal. E o Tem uma contrário também. coisa muito interessante sobre isso, 2 pontos. Eu assisti recentemente uma entrevista do Pondé, né? Luiz Felipe Pondé, que eu gosto pra caramba. Aí, uma frase que resume isso que tu falou, que ele disse que nós somos uma espécie triste que é feliz de vez em quando. Sim. Eu já vi isso em algum outro lugar também, justamente com essa analogia da montanha-russa, só não citaram a Agostinho, né? Que eu costumo dizer que a vida, ela é uma história que é tecida em cima de uma trama de infelicidades. E ela tem alguns ápices de felicidade. Mas, no mais, você vive uma trama, tipo, você vive uma constante de infelicidades. Até porque quanto mais velho você fica, você se frustra com o fato de que você tem que estudar para poder trabalhar. Depois você tem que trabalhar para poder se manter. Sim. Você meio que não tem opção. Aí você tem os ápices de felicidade. Poxa, é muito massa quando você sai para ir para um churrasco com os amigos, quando você vai para um show que você queria ir pra caramba. Poxa, sim, são momentos em que você fala, caramba, vale a pena, sabe? Mas depois você volta para a realidade de ter que levantar cedo para trabalhar, ter que levar a filha na escola, ter que parar para sentar para fazer uma prova, seja o que for. E o outro ponto sobre isso que você falou, confesso que eu não lembro, então segue daí. Sim. Vai daí. E a felicidade que Santo Agostinho fala também, que eu nunca li muito sobre ele, só que eu li um pouco sobre o que ele fala sobre felicidade. É que a felicidade sempre está em uma coisa abstrata, mas que você busca sempre uma coisa concreta. Por exemplo, você sabe que você está com uma pessoa que você gosta, você vai se sentir feliz, mas aquilo é uma coisa concreta, então você vai estar com aquela pessoa naquele momento e você vai se sentir feliz. Só que se você tiver com aquela mesma pessoa em outro momento, você não vai se sentir tão feliz como na primeira pessoa, na primeira vez. Então, a felicidade é o encontro, só que o encontro com quem? O encontro aonde, entendeu? O encontro com o quê? Então, a felicidade é isso, uma coisa abstrata, mas que você busca sempre algo concreto, até porque você não tem como definir como vai ser sua felicidade. E aí... isso... Continua. Sim, e aí tem esse filósofo, ele tá vivo ainda, Clóvis de Barros, que ele é meio maluco, só que ele fala umas coisas interessantes. E aí ele fala, por exemplo, você tá morrendo de fome. Você come uma pamonha. Pô, aquela pamonha você tá em êxtase de felicidade. Pô, você tá maravilhado, você tava com fome, você vai comer aquela pamonha e você vai se sentir satisfeito. Você come a segunda pamonha, você já não tá mais tão satisfeito assim. A primeira pamonha já fez aquela... você saciar a sua fome, e se você continuar comendo a pamonha, você vai ficar triste, porque você vai ficar empanturrado e não vai ter mais onde colocar a pamonha. Exatamente. E outro ponto que é de Clóvis de Barros também, que ele fala o seguinte: a felicidade é querer estar onde você está. E isso é muito bom pra gente pensar hoje em dia, porque a gente sempre pensa, pô, tomara que chegue o final do ano para me ter férias do trabalho. Ou tomara que acaba logo esse semestre para saber se eu passei ou não. Tomara que por exemplo, chega o final do ano para eu ver essa pessoa, ou para eu, sei lá, não ver mais essa pessoa. E ou seja, você está depositando sua felicidade toda no futuro. Sim, e aí
a questão é, a felicidade é sempre quando você está em uma situação da sua vida que você simplesmente não quer que passe. Quando você... qualquer coisa nesse sentido, você, por exemplo, tu apresentou um TCC. Não sei se tu gostou, mas... Eu gostei de apresentar, de fazer não, mas de apresentar eu achei massa. Ponto. Você queria que aquilo não acabasse, não, que você queria ficar falando aquilo para sempre. Ou quando você tá com uma pessoa que você gosta, você não quer que aquele momento passe. Então, a felicidade é justamente não querer que o tempo passe, porque acaba que no final da vida você está sempre querendo que o tempo passe, porque você espera que o futuro vai ser melhor e que aquilo não está tão bom. Sim, aí a gente acaba não vivendo o único tempo que nos tem. Uma coisa aqui, uma frase que eu anotei aqui, que é uma coisa do cotidiano, né? Será, eu vou levantar várias hipóteses sobre a felicidade. Tipo, será que a felicidade não é isso? A primeira é, será que a felicidade não é aquela roupa que o cara guarda pra usar na ocasião especial? Aí você fica guardando o tempo todo, depois que você usa e beleza. Tipo, porra, nem era isso tudo. Sim, tá ligado? Sim. Tem muito disso. Isso também foi falado no podcast lá do Flow com o Lucas, né? Que acho que o Igão perguntou pra ele, tipo, ô Lucas, você já se frustrou com alguma coisa na vida? A resposta dele é tipo eu, cara. Eu me senti representado ali quando ele perguntou: Lucas, fala aí, você já se sentiu frustrado com alguma coisa na vida, decepcionado? Ele olhou pro Igão e falou: porra! Quantas vezes? É tipo eu. É mais fácil eu falar as vezes que eu não me decepcionei na vida. Porque eu fico pensando se, tipo, será que quantas coisas na vida não é aquela, por exemplo, rosquinha, sabe? Donuts. A gente assistindo Simpsons, essas coisas, porque a gente é meio que doutrinado pela cultura norte-americana, né? E eu não me importo, não. Eu acho massa pra caramba a cultura norte-americana. Aí a gente fica, sabe, na cabeça da gente, o donuts, aquela rosquinha, é a coisa mais gostosa do mundo, velho. Aí eu fico pensando em comer aquele negócio lá e, porra, nem é isso tudo, tá ligado? Nem era tão, sabe? Pô, eu prefiro um pavê, uma torta de limão, sei lá, uma rapadura que seja. Tenho comigo que sabe por quê? Eu lembro quando eu saí aqui de Mulungu, né, da nossa cidade, entre aspas, né? Tu também é meio que daqui. E fui lá pra Salvador, sei lá, eu, apesar de ter ido pra São Paulo um tempo antes, eu fui pro cinema pela primeira vez em Salvador. Ou foi em São Paulo? Não, foi em São Paulo. Mas enfim, fui no cinema pela primeira vez. É massa? É, pô. Mas o que me marcou mais do cinema foi o áudio. Porque assim, assistir um filme, tipo assim, Crepúsculo. Mano, quando o lobo uiva lá, faz o que ele faz, e o negócio parece que tá do teu lado aqui, velho, é muito massa, velho. Muito massa. Mas o resto eu fiquei tipo, porra, hoje principalmente, não, eu assistindo o Netflix em casa com a pessoa certa, eu tô melhor, sabe? Sim. Sair de casa com a pessoa certa é ótimo, velho. Mas ficar em casa com a pessoa certa também é muito bom, cara. Então, muito da felicidade é isso. Tipo, sim. Estar com a pessoa certa, eu sou assim, pelo menos. Final de ano, galera geral chega e me pergunta assim: Massa, vai passar o final de ano onde? Aí eu falo, tipo, velho, sei lá. Sabe? Não tô ligando muito, não. Sim. Não porque eu não ligue pra comemorações, aquilo, não. Mas, assim, envolve também o momento que eu tô passando na minha vida. Mas eu estando com a pessoa certa ou com as pessoas certas, eu posso estar na roça, no fim do mundo, ou posso estar na Quinta Avenida, na Paris, na França. Pra mim é a mesma coisa. Eu não tô muito ligado a lugares, eu tô ligado a pessoas. Tipo, eu viajo pra ver pessoas. Pra mim a felicidade tá muito ligada a dividir momentos com pessoas. Tanto que uma frase minha, eu tenho uma frase que diz que é o seguinte... Já tem uma frase, já. Tem algumas aí, já viajei demais na minha vida, escrevi algumas frases. Uma delas é a seguinte: o maior privilégio que algum homem pode ter é poder ter alguém para dividir um sorriso. Foi a conclusão que eu cheguei aos meus 25 anos, eu percebi que toda a minha vida eu percebi isso. Foi sempre ter pessoas para dividir os momentos e nunca ter os momentos em si. Mas, poxa, óbvio que eu me sinto realizado com algumas coisas que eu fiz na minha vida. Mas sempre foi de ter alguém para estar comigo e falar assim: olha para mim, porra, que foda. Tipo, foi sempre isso, tá ligado? Aí dependeu do lugar. Joga duro aí. Isso é um ponto bem interessante, porque outro ponto que eu vejo que da felicidade é que, na maioria das vezes, ela vem de fatores externos que a gente não tem controle nenhum. Por exemplo, você, se dependesse da pessoa, dependesse da gente mesmo, indivíduo, a gente seria feliz o tempo todo. Só que não depende da gente. Na maioria das vezes, depende de fatores externos, e o melhor tipo de felicidade é aquela que você não espera. Porque aí tem aquela questão de... Ser feliz o tempo todo? Rapidão, sabe qual é o problema de ser feliz o tempo todo? Sim. A pamonha que tu falou, velho.
Eu garanto que até ser feliz o tempo todo cansa. Sim. Eu garanto Sim. que cansa também. E aí tem aquilo. Quando vocês, por exemplo, você espera passar, não sei, em um emprego, ou passar em uma faculdade, ou conhecer alguém. E aí você tá naquela expectativa e tal, e aí você conhece, não é aquilo tudo. Na verdade, você não fica. Se for ruim, se não for o que você esperava, você fica frustrado, velho, na real. Entendeu? Então, tipo, quando você consegue uma coisa que é inesperada e que não depende de você de jeito nenhum, por exemplo, quando você conhece uma pessoa do nada e você gosta muito daquela pessoa, aquilo é o êxtase da sua felicidade. Pô, velho, conheci aquela Pobre, quando pessoa. baixa R$ 10 no bolso. Meu Deus! Sim. Nossa! Eu vou poder tomar um sorvete que eu não tava contando com esse sorvete. Pensa aí, meio-dia, o sol rachando e eu achar 10 conto pra tomar um sorvete. Você tá Maria, doido? ela fica bem demais. Ai. Velho, tem um. Eu tava aleatoriamente assistindo televisão, porque assim, eu vou falar uma coisa aqui que talvez a gente faça até um podcast sobre isso. Mas já parou pra perceber que a gente tá numa geração que não tá parando de assistir televisão? Aqui em casa tem uns 5 anos que a gente não tem TV. 5 mais, Tu eu acho que mais. tá percebendo? É pior do que eu. Tipo, assim, eu teve um tempo que eu assistia muito televisão, até os meus 22 anos, sei lá. Aí, eu sei, 3 anos atrás. Só que eu comecei a viajar e tal. Em Salvador, assisto. O que eu assisto na televisão hoje? Eu assisto futebol e alguns programas bem pontuais. Mas bem pontuais mesmo. Tipo, Jovens Talentos, do Raul Gil. Porque é um programa que eu, como músico, vou lá porque é muito bom. Tipo, é muita qualidade. São caras, são competidores muito bons que passam por lá. Jurados também são. Eu assisto isso. Aí, Sim. assistindo televisão aqui com a minha mãe, eu também assisto mais televisão por causa disso, pra ter pessoas do meu lado. Tipo, meu pai, eu paro pra assistir futebol com meu pai. Quarta-feira à noite tem jogo ali, eu paro o que eu estiver fazendo pra assistir televisão, porque é o momento pra passar com meu pai. Meu pai e meu sobrinho, Sim. Manuel também. Aí eu assisto. Aí tava assistindo televisão com minha mãe, né? A gente tava assistindo o Caldeirão do Hulk, ou se não me engano, e passou um comercial do programa daquela mulher, que o nome dela é Sandra Nemberg, se não me engano. Não, acho que nem era esse. Eu acho que era de casa, sei lá, um programa da Globo. Qualquer um. Sim. Aí o cara falou uma frase que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Que ele disse que felicidade não é um lugar de chegada, é uma trajetória. É o que eu sempre falo sobre viver o processo. Você tem que prestar atenção no que, é que você está passando ali. E, tipo, tente ser feliz durante o processo, cara. A gente, como universitário, por exemplo, a gente não pode ficar esperando se formar para ser feliz, porque, mano, são 5 anos, cara. Se eu for passar 5 anos desgostoso, assim, não que não seja assim, tipo, mano, tem que entrar pra faculdade, só vai porque eu tenho que formar. Mas eu volto e meia também, eu tô lá, e aí do nada rola aquela resenha com os amigos lá, que vale o semestre. Essas resenhas, esses momentos que a gente senta pra almoçar junto, é o que vale o semestre, tá ligado? Porque o resto é passação de raiva, pra apresentar trabalho que deu tudo errado. E é isso, velho. Mas assim, a gente tem que passar por esses perrengues na vida, velho. Como músico mesmo, por exemplo, eu fui me sentir feliz com algumas coisas depois que eu sofri pra caramba. Tipo, ir tocar no Carnaval de Salvador. Primeira vez que eu toquei no Carnaval. Eu usava dois pedais, né? 2 pedais, equipamento de efeito, pra tocar guitarra e tal, pra ligar a guitarra nele, e aí cada um tinha uma fonte independente. Velho, nessa primeira vez que eu fui tocar com a banda lá no Carnaval, eu queimei as 2 fontes. Nisso eu gastei 300 conto. Tipo, o cachê deve ter sido 180, sei lá. Ou seja, eu tive R$ 120 de prejuízo, pô. Prejuízo. Entendeu? Mas só que foi o que eu aprendi. Oxe, pra cá. Não, e vale a experiência de não ficar nervoso, tipo, em cima de um palco, um monte de gente embaixo esperando você tocar, não ficar nervoso. Como eu não usei os pedais, o som da guitarra ficou totalmente diferente, porque o pedal é pra dar uma melhorada, sabe? Uma melhorada na estética do som da guitarra. Aí eu tive que ligar a guitarra direto na mesa de som. Ficou parecendo um cavaco, velho. Sei que eu tava tocando um cavaco no lugar da guitarra. Ficou uma bosta. Mas a experiência foi interessante. Me ensinou a ter um melhor planejamento. Tipo, uma fonte melhor que alimentava todos os pedais que eu tinha. E era uma fonte que não queimava. Tipo, ela não queima de jeito nenhum. Então, é sempre assim. E aí eu fui perceber que, tipo, eu fui entender que a questão do momento em si, ela tem que ser. É aquela velha história de tentar tirar coisas boas de qualquer situação. Não acredito 100% nisso, mas você tem que tentar aprender alguma coisa com tudo, pô. Às vezes machuca. Tipo, aprendi pra caramba, mas preferia não ter aprendido nada, entendeu? Na hora que dói, você fica assim, cara, eu não queria ter passado por isso, de jeito nenhum.
Mas você aprende. Só que tem coisas que eu preferia ter passado burro, sabe? Eu preferia ter ficado burro. Mas você tem que tentar tirar alguma coisa.